Gente, tudo bem? Então, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar sobre o período entre guerras, mais especificamente sobre a crise de 1929, conhecida como Grande Depressão. Galera, antes de vocês saberem o que foi a Grande Depressão, vocês precisam saber como estava a situação. Os Estados Unidos era a maior economia porque ele conseguiu muito dinheiro durante a guerra e depois da guerra. Ele teve uma grande prosperidade econômica. E uma das provas disso é porque ele estava investindo muito dinheiro em pesquisa científica, ele estava usando novas fontes e ele estava produzindo em larga escala. Esses anos foram chamados de anos felizes. Como assim? A força com que a propaganda chegava na casa dos consumidores era muita e eles botavam muita fé nisso. Então o que aconteceu? Isso aumentou o consumo. O estilo de vida propagado nos Estados Unidos era American Way of Life. Como assim? Mostrava a compra e o consumo como felicidade. O centro da vida era você comprar e desfrutar no seu tempo de lazer. Entendeu? Tava com muito capital disponível por causa do pagamento da dívida da guerra. Ele também teve um aumento extraordinário na produção, porque além dos nativos que produziam, tinha os europeus que estavam se recuperando da guerra, então eles importavam dos Estados Unidos, então teve isso também. E teve um surto da bolsa de valores. Como assim? Eu investia hoje R$100. Daqui a 3 meses eu tava com R$300, então tava todo mundo investindo, teve muito aumento disso e tava assim a situação. Os problemas começaram em 1927. O consumo estagnou, ou seja, não podiam mais produzir porque já não estava batendo a produção e a compra, o consumo. Sendo que o setor industrial e agrícola não parou de produzir. Já tinha o suficiente, mas eles continuaram produzindo. Isso ocasionou uma superprodução, entendeu? Ou seja, eles tinham mais produtos do que gente para consumir. Entendeu? Outro problema que aconteceu é que os investidores estavam investindo em valores muito acima nas ações, entendeu? Investindo absurdamente. E também teve uma crise na Bolsa de Valores, porque assim, tem a Bolsa de Valores em Nova York, e teve uma crise nessa bolsa. Por algum motivo do destino, no dia 24 de outubro de 1929, mais de 13 milhões de pessoas resolveram vender suas ações, o que investiam na Bolsa de Valores, sendo que ninguém queria comprar. Muita gente, sem ninguém querer comprar, o preço cai. O preço começou a cair, as pessoas começaram a se desesperar, a Bolsa de Valores faliu e aí começou a Grande Depressão. Na Grande Depressão, os bancos começaram a ficar sem liquidez devido aos empréstimos feitos para comprar ações, para comprar bens de consumo. Muitos bancos faliram. Entre 1930 e 1933, cerca de 9 mil bancos faliram. Além disso, muitas empresas que dependiam do crédito bancário também faliram e muita gente começou a se suicidar por causa da Grande depressão. Tiveram 3 motivos para isso acontecer: a concentração de riqueza, a concorrência europeia, crise agrícola. Como assim? Isso, eu vou explicar. Ó, na concentração de riqueza, cerca de 13% da população tinha 90% das riquezas. Gente, exatamente. Eu tô falando sozinha. 21% recebeu $86 por mês, ou seja, era uma quantia insuficiente para eles sobreviverem. Concorrência europeia, acontece que nessa época os europeus já estavam conseguindo se recuperar e produzir o que eles importavam. Lembra quando eu falei que os Estados Unidos Produzindo. muito, porque estava dando para eles e para os europeus? Então, agora era tudo isso só para eles, por causa que os europeus não precisavam mais, eles já tinham conseguido produzir isso. E a crise agrícola, o que acontece? Acontece que com a mecanização no campo, eles começaram a produzir muito. Produzia mais do que precisava, então produção lá em cima, sem ter que comprar, os preços caíram, isso causou endividamento, fez com que eles recorressem a empréstimos bancários. Na Grande Depressão teve desemprego, muita gente continuou empregada, mas com redução da carga horária e com salários mais baixos. Teve deflação, que é tipo inflação, só que com valores monetários. Crise e pobreza generalizada. Teve tentativa desesperada de manter os preços, eles começaram a atacar estoques, muitos estoques acumulados, e teve uma grande queda na compra e no consumo. Galera, daí acontece que acabou afetando o mundo todo. Eles começaram a retirar capital do exterior, eles adotaram medidas protecionistas, o que fez com que a importação agrícola e industrial caísse. E isso afetou o mundo todo, inclusive o Brasil. Depois eu vou falar o porquê. Tá, vou falar agora. Ó, os Estados Unidos eram o principal comprador do Brasil de café. E o café era o produto mais importante do Brasil na época. Como os Estados Unidos ficou sem dinheiro, eles pararam de comprar. O Brasil perdeu um comprador e ele ficou numa tentativa desesperada, porque ele estava com muito produto. Queimou toneladas, mas mesmo assim conseguiu, diminuir a demanda e manter o preço. Você olha e fala, não vai ter fim, mas sim, vai ter fim sim. O presidente americano na época, ele desvalorizou o dólar. O auge da crise foi em 1932. No auge da crise, um cara aleatório se candidatou para ser presidente e foi eleito. Esse cara aleatório era do Partido Democrata e o nome dele era Franklin alguma coisa. O City, não sei falar.
Ele apresentou o plano New Deal. Era uma tentativa de sair da crise utilizando a intervenção no Estado, porque nessa época a economia era economia e o Estado era Estado, não se mistura. Mas ele falou, não, bora misturar isso. Gente, a intervenção primeiro foi em 4 etapas. Ele queria investir maciçamente na construção de obras, porque assim, construindo muitas obras, você vai gerar muito emprego e ainda vai melhorar a cidadania. Então, querendo gerar empregos. Diminuir a carga horária de trabalho, porque diminuindo a carga horária ele consegue implantar outra pessoa e gerar mais postos de emprego. Destruir os estoques, para poder tentar deixar o valor normal dos produtos. E fiscalizar a produção e o preço, para evitar a outra superprodução. Nisso, galera, ele investiu em 4 setores. Ele investiu no setor agrícola e industrial, no setor comercial, em obras públicas, no financiamento bancário. No setor comercial, desvalorizou o dólar na tentativa de incentivar exportações. No setor bancário e financeiro, ele propôs a reorganização e a criação de seguros que garantisse o depósito nas obras públicas. Ele queria gerar postos de emprego e formatar a economia. Então ele criou escolas, pontes, barreiras e tudo mais. E no setor industrial e agrícola, ele começou a conceder créditos com tempos maiores, com um limite maior para os agricultores. Estabeleceu preços e níveis de produção e também teve a redução das áreas cultivadas em troca de indenização. Indenização é tipo assim, se alguma coisa comigo, culpa do governo, ele vai me dar um dinheiro por isso. O que melhorou o plano New Deal pra gente? Criação do salário mínimo, porque antigamente não existia. Criação da carga horária semanal de trabalho, porque também não existia. Criação do seguro à velhice. Criação do subsídio ao desemprego, ou seja, você é desempregado, você ganha um dinheiro por você sair assim, sem motivo. Liberdade para a criação de sindicatos. E também tinha um aumento de impostos para investimentos maiores. Gente, eu sei que fui embolado, porque esse é meu primeiro vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a Grande Depressão. E, resumidamente, a Grande Depressão foi causada pela queda da Bolsa de Valores, com a desestruturação econômica nos Estados Unidos, que acabou afetando o mundo todo. Ela foi salva graças ao Franklin. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado um pouco vocês. Ai!